Atos capítulo 27. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico. Hoje, capítulo 27 dos Atos dos Apóstolos. E a proposta de hoje é que você leia todo este capítulo 27, medite, ore a respeito. Depois, volta aqui no vídeo e confere com a gente nossos pensamentos, comentários e impressões. No capítulo anterior, Paulo estava falando perante o rei Agripa e o tribuno Festo. Ele fez a sua defesa ali num evento de pompas e circunstâncias, mas ele falou sobre o arrependimento, falou de Jesus Cristo, verdadeiro Messias, e colocou ali o rei Agripa e aquelas pessoas no ponto de decisão. Eles tinham que saber que, num determinado momento, o Filho de Deus iria cobrar deles cada ação e atitude, e tudo teria que haver uma prestação de contas. E o rei Agripa falou: por pouco você me persuade a que eu me torne cristão. Infelizmente, por pouco. Mas Paulo falou: por pouco ou por muito, eu queria que todos vocês crescem em Jesus Cristo. E, a partir daí, como Paulo apelou para César, ele começa uma jornada para chegar até Roma. E lembra que estar em Roma era o destino de Paulo, segundo a vontade de Deus. Muitas vezes, o nosso destino não é o que é a situação mais cômoda e nem a com menos problemas, mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, como estava Paulo, o Senhor Jesus garante o livramento, a vitória e a vida eterna. Agripa disse a Festo: bem se poderia soltar Paulo se não tivesse apelado para César. E é intrigante que tanto Agripa como Festo sabia que estavam mandando para Roma um homem inocente. Agora no capítulo 27, então a gente vê que Paulo, juntamente com outros prisioneiros que também iriam para Roma, para a Itália, eles estavam juntos, iam ser mandados por um navio. E uma particularidade desse navio é que o formato dele, diz a história, não era apropriado para enfrentar ventos fortes. E esses prisioneiros que iam com Paulo, eles eram diferentes de Paulo. Provavelmente eles iam todos morrer na arena. E Júlio, que era a pessoa responsável, né, o carcereiro responsável ali de tomar conta daquele transporte até Roma, da viagem desses prisioneiros, ele percebeu que Paulo era especial, então ele tratava Paulo com algumas concessões, como ter uma companhia. Provavelmente Lucas acompanhou Paulo nessa viagem, e também receber favores, e ele era tratado com diferencialidade, né? Com diferencial. E isso tudo é providência divina, que mesmo nessa situação difícil, o Senhor dá aquele alívio para os seus servos que estão no centro
da sua vontade. E o versículo 4 diz que os ventos eram contrários. Quantas vezes na nossa vida a gente tem que fazer uma jornada, passar por uma situação, um problema, e os ventos contrários é aquilo que nos atrapalha, os obstáculos, aquilo que ameaça a nossa vitória, a nossa bênção, que ameaça o nosso sucesso, o nosso bem-estar. Tudo isso a gente pode traduzir como ventos contrários. E Paulo já não bastasse ser acusado injustamente, estar inocente, indo em meio de outros presos, como preso, ainda agora, neste navio que ele vai viajar, nesta viagem, começa vento contrário. E aí eles vão passando, pelos lugares, aí eles chegaram num lugar que se chamava Mirra, na Lícia, e acharam ali um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, que estava indo destino à Itália, e eles fizeram Paulo e os prisioneiros embarcar neste navio. Esse navio, possivelmente um navio de carga que levava grãos do Egito para a Itália, mas também transportava os prisioneiros, e Júlio, esse comandante, esse soldado romano, estava ali como autoridade acompanhando esses prisioneiros. Eles estavam navegando muito devagar por causa do vento. Paulo, experiente que era, a gente pode conferir 2 Coríntios 11. Ele fala que ele já andou muito de navio, já passou muitas situações difíceis em viagens, Então, Paulo era experiente já em diversas viagens de navio. Essa viagem estava demorando muito e Paulo começou então a advertir, a alertar que esta viagem seria muito incômoda, seria muito perigosa. Bom, muitas vezes você pode não levar o crédito que você tem, porque a sua experiência, a sua forma de falar, ou quem sabe a posição que você ocupa, faz com que as pessoas ignorem o que você fala e preste atenção em outras pessoas e atendam, ouçam outras pessoas que aparentemente estão no local, numa posição de destaque. E nesse navio, o centurião Júlio, ele ouviu muito mais o piloto do navio e o mestre do que a Paulo. E muitas vezes as pessoas não vão te ouvir, mas você não deve deixar de falar. Paulo estava numa posição de prisioneiro, Então, o pessoal falar o que ele sabe da vida. Mal sabiam eles que Paulo era experimentado nessas situações. Ali eles estavam navegando próximo ao inverno. E Paulo sabia muito bem que essa época não era a época ideal para se navegar. E ele estava percebendo, talvez por inspiração, revelação divina, ou por sua própria experiência, que tantas viagens lhe proporcionaram. Bom, aí quando eles pensavam que ia melhorar, começou uma ventania que chamam pé de vento, o versículo 14, que se chama Euro Aquilão. E conforme a história,
esse pé de vento era muito temido pelos navegadores da época e aconteceu bem nessa viagem em que Paulo estava. Bom, aí começou o desespero, porque eles tiveram que aliviar o navio, tirar o peso, né? E de repente ali passava muitos dias que eles não viam nem sol, nem estrela, né? E ainda uma grandíssima tempestade. E eles perderam toda a esperança de sobreviver. Todo mundo falou: pronto, nós vamos morrer aqui nessa tempestade no meio do mar. Mas aí é que entra em cena o apóstolo Paulo, uma vez que foi provado nesse momento que ele estava certo, que ali essa viagem ia ser muito perigosa e ia dar muito prejuízo. Fazia já dias que eles não comiam, estavam com fome. E aí Paulo se coloca de pé e começa a falar para aquelas pessoas. Aí você vê Paulo proativo, mesmo no meio desse desespero, dessa situação, ele então toma a liderança. Por que Paulo então falava com eles? Porque o anjo do Senhor havia falado com Paulo que todos iriam se salvar e Paulo chegaria a Roma. Ele já sabia. Então ele podia falar com toda a autoridade para aquelas pessoas. E nós, no meio das tempestades da vida, como é lindo que o Senhor fala conosco, fala através dos seus servos, os profetas, através da santa palavra, e a gente sabe que a gente pode ter esperança, porque quando a palavra do Senhor é direta para nós, nós sabemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, ao ler todo esse capítulo, você vai perceber que Paulo ia dando as instruções para que eles comessem, para o que tinha que fazer, o que era melhor para fazer, se fizesse tal coisa ia se salvar, senão não iria. E o apóstolo Paulo, então, dando as direções ali, todas as direções corretas, e falando de Deus, o Deus que ele serve, falando de Deus, dando graças a Deus, orando, fazendo oração ali, recebendo a palavra que vem de Deus e transmitindo àquelas pessoas naquele momento de fome, de desespero, sem esperança, aquele momento em que eles estavam dando descrédito para o que ele falava. E chegou um momento, então, que queriam matar os prisioneiros, Paulo sendo um deles, além de correr o risco de vida do próprio naufrágio, ele estava correndo o risco de vida, porque as pessoas queriam matar os prisioneiros. Mas Deus estava ali com Paulo, já tinha garantido para ele que não só ele iria sobreviver, mas por causa dele, todos que estavam no navio iriam chegar à ilha, né?
a salvo. Deus já revelara para Paulo que haveriam de chegar numa ilha. Como é bom ter por perto alguém cheio do Espírito Santo, que fala com Deus e que ouve a voz de Deus. Como é bom. Mas no caso, a gente às vezes que tem que ser esta pessoa em situações difíceis, desesperadoras. O grande desafio é manter a calma, manter a fé, aguentar as humilhações, né? Aguentar que vão ouvir pessoas tão menos experientes e desprezar, como desprezaram a Paulo, né? Desde que ele foi transferido para a Itália, ele advertia sobre os perigos dessa viagem, né? E ele, depois que o anjo do Senhor falou com ele anima a todos. Ele anima as pessoas a comer, a se nutrir, a se alimentar, a cuidar do seu corpo. Ele dá essa palavra de fé e de esperança. Ele transmite a mensagem de Deus. Diante de todos, ele agradeceu a Deus pelo alimento e não deixou de dar o crédito a Deus, dar o seu testemunho perante aquelas pessoas naquele momento desesperador de vida ou morte. E Paulo, ali, ele cumpriu o seu papel de apóstolo e ministro, testemunhando e vivendo a sua fé no meio da tempestade. E todos se salvaram. Uns nadando, outros seguravam em pedaços de madeira ou em objetos que os levassem até a terra, nessa ilha aonde eles chegaram. Então, a lição, uma das lições de tantas que nós vemos neste capítulo, é a confiança em Deus e ser proativo, exercer a fé. E pela tua vida, muitos vão se salvar, não só de perigos desta vida, mas também se salvar do inferno e ter o nome escrito no livro da vida que Jesus, ao morrer na cruz e Deus ressuscitá-lo ao terceiro dia, pela graça maravilhosa que Ele nos concede, o amor de Deus, como é grande, né? A ponto de nos chamar filhos. Por essa graça, nós somos salvos. E sendo salvos, nós temos essa missão de ser cheio do Espírito Santo, para que outras vidas, muitas vidas, sejam salvas, tenham também os seus nomes escritos no livro da vida. E nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem, nós vamos saber o que aconteceu nesta ilha, onde Paulo e mais todos esses passageiros do navio chegaram em segurança, conforme Paulo profetizou, conforme Paulo deu a mensagem do anjo, transmitiu àquelas pessoas. Se cumpriu a palavra do Senhor, como sempre, a palavra do Senhor se cumpre, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele promete, Ele cumpre. Ele tem o poder de nos livrar das mais complicadas situações. Aquelas pessoas achavam que não ia ter jeito,
Quem sabe você está pensando nessa situação que você está passando. Que jeito pode ter? Mas, para Deus, nada é muito difícil. Pense nestas coisas. Deus te abençoe. Muita paz.